E aqui estamos mais uma vez com vocês, com mais um episódio do Podcast, que é o podcast do Campeonato Brasileiro e da CBA, aqui no Cartódromo Arena Itu, onde estão inscritos 400 pilotos, e nós trouxemos hoje aqui, na mesa do Podcast, aqueles que são responsáveis e que dão a tranquilidade aos pilotos de adentrarem a pista, acelerarem a 120 km por hora e inconscientemente sentirem-se seguros porque sabem que tem profissionais do lado de fora de prontidão para qualquer eventual acidente ou contusão que eles possam vir a sofrer durante a prova de kart. Estamos aqui com o Dr. William Heimberg Silva, certo? E com o enfermeiro Luiz Fernando. Boa noite. Roberti. Ambos com extensa experiência, anos de atividade no atendimento médico de emergência, no resgate, enfim. Estaremos conversando com eles aqui. Quais são as contusões mais comuns que um kartista pode sofrer? Quais são os procedimentos médicos adotados na pista, de imobilização, de primeiros socorros e etc, etc. Legal. Boa noite, doutor. Boa noite, senhor Boris. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, por nos atender, a estar aqui depois de um dia intenso de atividades. Verdade. Ok? Muito obrigado, enfermeiro, por estar aqui também. Prazer é uma honra recebê-lo, tá ok? Depois também de um dia exaustivo. Tá? Obrigado, é um prazer participar. Estou aqui com o meu querido e companheiro co-host, o Zuccarelli, também é piloto, então vai saber dar realmente... expressar para vocês o real valor que um piloto dá quando vê que existem médicos e enfermeiros competentes dentro da pista para, em uma eventual incidente, poder atendê-los. Ok? Então vamos lá. Doutor. Pois não. Automobilismo. Conta pra gente... Quando foi que o senhor conseguiu, começou a se interessar em atuar dentro do automobilismo como médico? A perguntinha também o Gabriel Herpes, né? Doutor... É que eu tive no estúdio do Matari, e aí eu peguei agora o você chique. Gosta de corrida, é isso? É isso. Não, então, na verdade, como médico, foi uma consequência de uma paixão. A primeira vez que eu tive no autódromo, eu tinha acho que 7 para 8 anos de idade, em Interlagos, com meu pai, assistindo o Emerson e o Keck Rosberg. Eu e meu irmão passava com o Persuca, enfim, os carros, meu irmão tampava o ouvido e chorava, e eu, uau! Aí eu falava, aí passava o Keck Rosberg, né? E eu falava, ah lá, pai, o Emerson. Não, filho, aquele é o Keck Rosberg, é o amigo do Emerson, né? Aí eu falava, porra, então minha paixão é de família. Meu pai, meu tio, a minha sobrinha corre, minha sobrinha é a Marcela, que teve até um acidente na última etapa do Light, que fraturou a clavícula. Sim. Que eu tive o desprazer de atender minha sobrinha. Nunca mais quero passar essa experiência na minha vida. Vamos mudar de assunto, senão eu choro. Enfim, a família toda é aficionada por automobilismo. A gente tem um grupo familiar só para debater a corrida aos finais de semana, a Fórmula 1. Quer dizer, tá no sangue. Tá no sangue. E as mulheres da família acham o Carlos Sainz um gato. Eu não sei de onde, mas elas acham o Carlos Sainz Também gato. não. Já tem, olha, tá uma briga boa, Leclerc e Sainz, né? O Legato, né? O Legato. Mas a pergunta foi como começou como a começou, medicina. Exatamente. E o automobilismo. Quantos anos você já vem atuando nessa área e tal? Porque você estava me falando dos bastidores, que é aproximadamente uns 18 anos já que você está envolvido com isso, mais ou menos? Não, automobilismo desde 2014. Certo. Eu trabalhei, fui coordenador de uma empresa que prestava serviço para o Autódromo de Interlagos, chama JP Salva. O Serginho Sargo era meu amigo pessoal, ele era do Interlagos. Era, né? Era. Eu sou de Interlagos, Era amigo dele. Infelizmente ele não tá mais junto. Faz falta, muita falta. Principalmente agora que eu tenho essa empresa, ele seria um cara que me daria vários toques, várias Então vamos mandar um abraço pro Dr. Wagner, né? O Vagnão também. O doutor Vagnão é parceiro. Guarda lá, né? Vagnão, tamo junto. E, enfim, aí a gente
frequentava a mesma padaria, o Serginho Sargo, e aí um dia ele me convidou, e depois de alguns acertos e uns ajustes, eu fui trabalhar com ele. O Vagnão era o diretor técnico, eu era o coordenador médico. E aí eu fui para o autódromo e comecei a fazer corrida no Medical, com carro e moto. Moto, eu adorava moto. Aliás, eu adoro ainda. Porque é onde dá mais adrenalina, dá mais trabalho, mas dá mais acidente, né? Muito mais. Muito mas mais. machuca igual. Muito eu mais. acho que o kart, assim, se você parar pra pensar, Tá. o quanto bate, o quanto velocidade tem, e os acidentes tão feios que assim, aparentam ser, não machuca, né? Falei isso pro Luizão quantas vezes hoje? Será que é porque Verdade. a gente É um esporte seguro, né? Na verdade. É porque será que a gente é lançado do kart, então já, vamos dizer assim, absorve mais rápido o impacto ali, já tá ali perto do chão, para ali e o kart Ser continua? lançado do kart é bom por um lado e ruim Por por outro. Eu acho que no final, analisando a cinemática do trauma, acaba meio que empatando. Eu pensei muito a respeito disso depois do acidente com a Marcela. Mas se o peso do kart cair em cima dela, não é pior? No caso dela. Mas caiu, né? Ah, por isso que quebrou a clavícula. Exatamente por isso. E ela bateu a cabeça com força, ainda bem que o capacete era muito Mas bom. se ela tivesse sido alçada do kart, Tecnicamente falando, eu arriscaria de verdade chamar um projetista, um engenheiro, para meter um Santo Antônio, cinto e um halo. Sei lá, se a Fórmula 1 é que eu sei que é, eu sei. Parece assim. Olha um certo preconceito, né? Sim. Fórmula 1, quando colocou o halo, lembra? Ninguém Sim, queria. Hoje em dia Ninguém ninguém queria. mais vê. Não, mas a gente já bate, né, meu? Olhando sem a gravata, sem nada na frente, imagina com um troço dividindo a tela, assim. Mas acho que acostuma. Lembra o cinto de segurança quando foi obrigatório, que o Detran Sim, começou a brigar? sim. Um Ninguém choque, né, meu? gostava. Hoje em dia você não entra mais, velho, sem cinto no carro. não. Entende? Então, assim, pode parecer utópico, pode parecer loucura, mas alguém já tentou, de repente, criar uma categoria. Não, mas com- tem uns karts indoor, que a gente chama indoor, mas o rental, né? Fora, que eu já O vi alguns Santo vídeos. Antônio. nos Estados Santo Unidos. Antônio, Santo nos Estados Antônio. Unidos, Santo Antônio, Igual de cinto. parquinho, assim, né? Mas o risco que eu vejo seria uma colisão frontal. Por isso que eu não abriria a Sim. mão do halo também. Então seria um trio. Isso eu tô, assim, elocubrando, Sim, né, uma lógico. coisa... Eu não acho que é utópico. Eu acho que alguém poderia tentar fazer isso. Eu tô vendo a parte médica. Eu Sim. entendo só a parte de piloto, imagino com um troço aqui, que chato, porra. Xuxa, nós temos karts carenados, né? Mas é que assim, o kart de competição, ele já veio passando por várias adaptações ao longo do Aham. tempo, né? Então, assim, quando eu cheguei no kart nos anos de 90, né? Nos anos 90 ali, e eu cadetinho, eu cheguei a ver os karts sem gravata, assim, com gravata, mas sem bico ainda. Tá. Então, os pés do cara, o cara quebrava os Bem pés. exposto. Eu é, aprendi sem nenhuma tornozelo proteção. E tal, que aquela época é sua. Sem nenhuma. Super raiz, né? Que é a época do Paulo Super e tal. raiz. Super raiz. E aí, meu, de lá pra cá, veio muita tecnologia avançando. O lance do carenado é que pra quem não tem uma noção... Porque o carrinho não é feito pra bater, né? Aham. É. O carrinho é feito pra competir ali, né? É, o Exato. automobilismo, É, a princípio, é um esporte de não Por isso que o bico é retrátil, né, inclusive. Eu nem me falo do bico retrátil. Essa semana aí o meu bico retrátil entrou, eu peço desculpas aí, mas fui punido porque aqui é um CNPJ, lá na pista eu sou um outro CPF, entendeu? Fica aí E regra é regra. Mas aí, assim, aí veio evoluindo, mas não é nem que perderia a graça, mas assim, em várias questões técnicas, assim, que eu não vou botar aqui, mas eu sei que é por isso também que eles não colocam no kart, a grosso modo eu diria que ia estragar o brinquedo. Sim, Você entendeu? sim. Então, assim, Eu sou piloto também. não é feito pra Não falei. bater, Esse macacão aqui é de piloto. Eu sei. não é feito pra bater, Sim. né? E acidentes ocorrem, mas Sim. o futebol também, né? O cara quebra a perna, arrebenta o joelho, a trava da chuteira lá quando é de alumínio Sim. fura o Eu acho que piloto é cara. tudo maluco, cara. Ah, não. Isso Mas sem o dúvida esportista no alguma. geral. Tem que. Não. O esportista Cara, no geral, pra andar de né? kart, amigo, e moto. Automobilismo tem que ter um Acho parafuso que ou a moto mais é a pior, menos. a moto é pior, né? Moto bem pior. Ah. A moto, a diferença é que o centro de gravidade é mais alto. Exato. Então, o motociclista, ou o piloto de moto, ele é ejetado. Então, ele forma uma parábola, é uma outra pegada. O kart, ele é muito no chão, mas muito solo. E uma pancada frontal, por exemplo, se o kart não capota, é o volante que tá aqui, né, cara?
Então a gente imagina já uma pancada frontal no kart, Sim. você imagina uma E lesão não tem de bacia. airbag, né? Não tem airbag. Por isso que agora os coletes na Europa já estão desenvolvendo aquele colete. Sim, Parte sim, frontal, né? Vamos vir pro Brasil. É. Luiz, quando você não assim, trabalhava, mas não direto no automobilismo, não, né? Não, Também? na verdade, eu comecei no atendimento pré-hospitalar no SAMU em Santo André em 2003, né? Trabalhando desde o início do SAMU, né? Uhum. E lá eu comecei a trabalhar como condutor de veículo de urgência e trabalhando muito em carro de Então você esporte já era o avançado. piloto de fuga da ambulância? Eu não sou piloto. Nós temos um piloto. Na verdade, eu não sou aqui. piloto de autódromo nem de cartódromo, mas em Piloto de urbano... ambulância, mas urbano, não, urbano, bem retrovisor é comigo mesmo. Urbano tu afunda a bota, né? Vamos velho? embora. Da Polícia Civil também, né? Fui trabalhando na Polícia Científica há bacana. 2 anos e meio, né? E aí quando você foi a primeira vez na corrida, assim, pra trabalhar numa corrida de kart, você achou o quê? Porque com certeza a pessoa deve pensar igual ele falou ali, pô, que bando de louco, né, com esse negócio tão rápido. Na verdade, eu iniciei em 2003 pelo SAMU, depois eu me formei em 2008, de tanto trabalhar com enfermeiro e suporte avançado, e eu falei, pô, eu quero ser um enfermeiro também, né? E paralelo eu desenvolvi 2 funções, tanto como condutor como enfermeiro emergencista, né? Trabalhei com motolâncias também 3 anos, né, em São Caetano, junto com o Dr. William, né? E quando, a partir do momento que eu me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar em Interlagos, meus primeiros plantões. No autódromo? No autódromo, né? E eu trabalhei lá na Fórmula Speed, na Stock Car Paulista. Não me lembro o ano, mas faz tempo. Isso deve ser 2008, 2009, 2010. São os campeonatos Antigo locais Stock que Car tem ali. Paulista Sim. e a Fórmula Speed, que eram uns carrinhos. Speed tipo, 1600, Fusca? É, o Não. Fuca. O Speed. Fusquinha, né? É o Fusquinha, né? E algumas provas de arrancada também, eu fiz plantões lá, né? Depois tive o privilégio de trabalhar pela Mil Resgate, né? Barueri? Não, qual que foi? Na Indy, Fórmula Indy. Que foi no AMB, coisa mais linda do mundo, hein, meu? foi. De Eu rua, tava misto, lá né? assistindo. Foi Nossa, muito bacana. que é Foi aquilo? o autódromo em São Paulo, né? Cara, Também participei não sabia dessa. disso, velho. Lembra? Participei. Tiveram que Eu lixar tenho a uma reta foto do guardada autódromo. comigo que eu não apago, Do- né? do- Até um do enfermeiro sambódromo. amigo meu mandou a foto, falou, olha onde eu achei essa foto. E, puta, essa foto eu não tem? apago ela, né? Puta, que top. Então Eu tem tenho. vários colegas enfermeiros do Águia, de outros serviços de pré-hospitalar, né? E eu me sinto muito orgulhoso de ter participado, né? Claro, uma desse experiência evento, um incrível, evento cara. que único, né? Porque É um Foi, privilégio, foi. exatamente. Foi, É só um foi um ano. privilégio. velho. Apesar Você lembra de que no não- primeiro dia os carros vinham fazia todo o trajeto e pegava a marginal. Mas quando eles entravam na reta do sambódromo, o cimento queimado ali é polido, né? Tem uma resina ali. Os carros, uau. E aí, meu, faz isso, faz aquilo. Quando chegou uma hora que viram que o negócio era perigoso, Tipo drift. veio uma máquina, arranhando todinho. Fazendo chão. Então, fazendo chão. Isso, chão no chão pra eles poderem. E aí de lá pra cá eu Espetáculo, aquilo ali entendo foi épico. que tem um chamado pro automobilismo, né? Ainda Aí você já pegou algum acidente que você chegou na hora assim que você. Quando tirou o capacete, até você assustou? Você falou, meu, foi, já. Interlagos teve No isso. Teve que autódromo. fazer uma explicação rápida lá do carro. o quê? Do Fórmula Speed. Explicação é... Explicação Retirada retirada do paciente. rápida. Na verdade, a pessoa ficou desacordada, teve que tirar rápido, mas depois foi tipo um desmaio que a pessoa teve. Né? Não precisou reanimar? Não precisou reanimar. Mas assim, aparentemente, na chegada, tava com o capacete meio tombado, a viseira fechada. Então, dá um susto, né? Até que a pessoa volte, né? A sua vigilância preservada, né? E você, doutor? A diferença, só para explicar, essa estricação é retirada rápida. Tá. Quando a vítima está instável. Ele falou, caída assim, a gente borrar. Então ele está instável. Se não né? tem todo aquele procedimento que a gente viu ali, o cara Exato. sentado no carro, Se tá ele tá, e vocês vão estável, conversando. falando e tal, aí você Aham. tem o tempo de colocar um dispositivo chamado QED para imobilizar a coluna cervical. e Essa tirar é a com maior cuidado. preocupação num acidente, especificamente falando de kart. É a coluna vertebral? Com certeza. A Claro, coluna lógico. cervical, Pelas principalmente. consequências É. pós. É porque o raciocínio é muito simples. Imagina, você tem 2 blocos ligados por um cone cabo, fino, vai. um cabo, digamos, que é o dizer. pescoço. Certo. Então, se isso é arremessado com velocidade, o ponto frágil, obviamente, é o cabo. Exatamente. Então, esse é o raciocínio. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente examina um piloto é perguntar do pescoço. Ah, meu joelho, meu... Esquece o joelho, eu tô perguntando do pescoço. A Mamá foi o que aconteceu aqui. Ela tava com dor na clavícula e eu não queria saber da clavícula, eu queria saber do pescoço. Entendi. E uma coisa muito legal que ajudou, quando eu vi a imagem dela, que o kart capotou em cima dela, ela bateu a cabeça forte no chão,
Eu examinei acho que o pescoço dela umas 15 vezes, cara. E ela não referiu dor em nenhum momento. Mas só a clavícula. A gente fala, esquece a clavícula um pouquinho. Hoje eu fiz isso umas 2 vezes. Pescoço. Não é nenhuma crítica, doutor. Sim. São bem-vindas também, não tem Não é, problema. não. É porque a minha pergunta... Não existe um código de ética entre os médicos de que eles não atendem familiares e parentes? Cara... pular esse assunto. Tá bom, vamos pular. Não, vamos falar. Não, porque eu Vamos entendo falar. a Não, tua mas ele vai posição. explicar, ele vai explicar, Eu né? entendo a tua Sim, posição. é bom ele explicar. Sim, é assim. Foram carreiras paralelas que se cruzaram. E no primeiro momento que eu vi minha sobrinha na pista, desde então eu tenho essa questão ética, enfim. Porque existe todo um fator emocional Sim, envolvido naquele sim, atendimento, sim. não é? Então o que acontece? O que eu faço, pela experiência que a gente tem, não tô querendo me gambar. Não. né? É a Mas- sua forma de encarar a situação. Eu, assim, dificilmente. Eu tenho 1, 2 ou 3 médicos que eu colocaria no meu lugar. Porque você tem Pra uma fazer. leitura, Que porque você confiaria um Exato. de familiar. tanto ver Exato. corrida, de tanto Os fazer. 3 são do grau, que foram meus colegas do bombeiro. Eu já chamei pelo menos 2 para vir, mas os caras são muito ocupados e também tem outras questões. E aí eu coloquei isso na balança. Eu falei, cara, é a minha sobrinha, velho. Ela brinca com a minha filha nas festas de domingo na casa do meu pai, da minha afinada avó, que fazia pipoca para mamar, pipoca doce. Então, e de repente ela tá ali. Eu não vou falar do acidente dela. Não precisa. Mas eu coloquei na balança isso daí, cara. E depois do acidente dela, eu fiquei me questionando mais ainda. E o ano que vem vai correr o Pipi, vulgo Dolinho, o Pietro, que é o irmão dela. Mais um. Então, cara, eu vou ser obrigado a colocar outro médico, mas da minha confiança. Porque o que eu passei eu não quero mais passar. Entendo. O que me ajudou, Deus sabe o que faz. Uma vez eu tive que levar minha mãe, ambuzando a minha mãe. Minha mãe entubada, ela estava num hospital distante e eu levei ela para o hospital central. Ela ficou 135 dias na UTI e depois faleceu. Mas quem transferiu a minha mãe fui eu. Eu ia controlando a respiração dela, ela sedada. Eu lembro que quando eu passei o caso dela para o médico, para o neurologista no pronto-socorro, eu perguntei, você entendeu tudo? Posso voltar a ser filho? Quando eu voltei a ser filho, cara, uau! E com a mamá foi a mesma coisa. Foi exatamente isso que eu imaginei. Por isso a É. razão da minha pergunta. Porque É. é uma situação onde você fica imagino eu, É, naquele dilema entre é. o amor e o profissionalismo. A frieza de ter um atendimento, né? Mas- Executar um atendimento médico. Mas assim, graças a Deus, até com essa experiência com a minha mãe, eu consegui cortar na embreagem o choro, engolir o choro algumas vezes e conseguimos prestar um atendimento bem bacana para ela. A gente mandou direto pro Einstein daqui de Itu, nem foi pra UPA, nada. Deu tudo certo, graças a Deus, ela tá maravilhosamente bem, que é o que é compensador, ver que Sim. ela tá ótima, daqui a pouco ela tá de volta e ela gosta, hein, cara. Puta merda. Gosta, Não né? é o pai que quer, não é a mãe que quer, não, é ela Que mesmo. gosta. Ela Mas é ela não porra, veio, eu cara. conheci o automobilismo por sua causa. Não, não. Não, o pai dela é maluco. Ah, pelo porque senão você ia automobilismo. ficar 2 vezes com a consciência pesada, né, meu? Cara, foi isso que eu falei pro pai dela. Eu falei, cara, não é você o culpado. Porque ele ficou mal. Sim. Eu falei, meu, você... Ela Ela seguiu gostou, o seu né? exemplo. Sim. Ela viu o automobilismo e você só apresentou. Daqui pra frente, é ela que gosta. Sim. A mamá tem 10 anos. Hoje em dia, uma menina de 10 anos praticamente sabe o que quer. Não sei se sabe o que quer, mas já é muito mais avançada do que na minha época. E ela gosta, cara. Ela chorou, ela tá triste e cabisbaixa até hoje, porque ela não tá disputando o brasileiro. Ah, eu imagino. É. É o meu caso. Eu não fui É. um piloto profissional, ou então não segui a minha carreira de Aham. piloto, porque minha mãe falou, eu não botei filho no mundo para morrer em pista. Meu pai pensa mais ou menos assim também. E Entendeu? também é aficionado pro automobilismo. Pois é, Eu tô aqui por causa dele. pois é. Eu Entendeu? vou fazer umas perguntas bem de piloto, assim, pra médico. Assim, Faça, porque, né? isso. Porque é legal, porque eu converso muito com o Dr. Wagner, né? E a galera que tá assistindo, né? São só pessoas que ligadas ao automobilismo, né? Óbvio. Por que sempre, andando mesmo, sem pista emborrachou e tal? Óbvio que eu sei a parte da pista, né? Da prática. Por que a gente sempre machuca a costela? Ah, Ah.
Porque Pelo a banco. costela, entendeu? Banco. É por causa do banco. É o banco. Tinha que ser tudo projetado diferente, tinha que ter um... Cara, Que é muito cômodo pra mim, pra eu falar como médico. Não é eu quero fácil. como médico. É o banco. É o banco. Banco. E é engraçado que a lesão da costela, doutor, ela, por exemplo, ela é assim, vê se eu tô certo. Eu tava tempo sem andar de kart aí, né? Uhum. Tava em outro projeto e tal. Aí eu voltei a andar de novo pra poder correr aqui e tal. Cara, logo quando a gente começa nos primeiros dias, parece, sabe quando você ia pra academia e você fica 2 meses sem ir, você volta e fica todo Dolorido. ferrado? Meu, só que você não fica dolorido nas outras partes, porque você se cuida, você tá ali, tem um físico ali que talvez, né? Tem uma lastrofisiologia que chama, né? Uma memória muscular, né? Sim. Daquele movimento. Sim. Mas a costela, meu amigo, É. ela começa, É força rapaz, G, cara. Você respira, ela dá uma afundada. É uma parte do esqueleto humano que o trauma, né? Uma fratura, uma trinca, é mais difícil de consolidar por causa da expansão do pulmão, né? Naquele movimento. Assim, a gente Inclusive chama de... para imobilizar, Porque né, ela doutor? nunca para? não dá pra imobilizar, senão Não você dá, né? restringe a respiração, né? Entendi. Debaixo de toda a costela existe um feixe vasculo-nervoso, que é o quê? A gente chama de nave. Nervo, artéria e veia. Toda costela tem um nervinho lá de baixo. É isso que dói? É. Claro que quando tem fratura, Vamos arrancar então esse negócio? você tem o periósteo, que é a membrana que reveste o osso, que é extremamente inervada também. Mas quando você tem um desnível de linha, de fratura, com certeza você pinça o nervo. E não precisa nem fraturar. Muitas vezes, o próprio esforço, porque assim, a costela é uma estrutura óssea que não... A minha doeu agora, só de eu falar. Ela não... Ela já não tá legal, A minha mas tá ela doendo. tá aqui, eu Eu sei tô onde ela lembrando das ela é vezes aqui, que é do nervo. das vezes duro, que eu tomei Dorflex, velho. E não precisa pra parar fraturar. a dor, cara. Não precisa Não, fraturar a não. costela. É punk. Ele dói normal É. mesmo. É uma dor O que a gente acontece? convive com ela. E esses caras andam 15 voltas, 30. Eu, como piloto de kart, eu andava prova de endurance. Então, eram stints de 1 hora e meia na pista direto, cara. É tudo maluco. Maluco, completo. Eu saía com uns calos aqui. Ah, fazer aquele calo aqui aquele no quadril, calo sabe? sabe que Que o banco faz. carne incha. Aham. E aqui na coluna também. Eu ficava Porque é com força calo G, de né, cara? gordura. Doutor, por isso que aquele doutor, acho que era Daniel, que foi morar agora nos Estados Unidos, Da antiga Fórmula Truck. que a gente ia lá e ele mandava a gente levantar o braço, respirar, e ele falava, tem um nervinho aqui, que é ele que tá te dando essa... Eu desconheço É, essa... O doutor Wagner prática. mandava a gente ir lá, ele Tá. era quiropraticista, que eu acho que era, né? Aham. Também, Aham. mas era médico formado e tal. E quando a gente ia lá, ele dizia, onde tá a dor? Ele botava a mão ali. Não, respira, tranquilo. Sabe aquele negócio de vó, né? Foi tranquilo, e metia o mertiolate em você? Ele, não, tá tranquilo e tal, e... Proc! Meu, Se na hora resolve. o troço, Eu tô pensando em fazer bloqueio com xilocaína, cara. Porque senão você ferra o rim do cara com tanto anti-inflamatório. É verdade. É verdade. Anti-inflamatório é É complicado pro rim. É um veneno, né? Venenaço. É um venenaço. Tanto que idoso não pode tomar anti-inflamatório. Então eu tô pensando em pegar uma seringuinha com xilocaína, colocar ali na costela, tchum. já era. Só que aí Olha, você tira o parâmetro de dor, que na verdade é um parâmetro de proteção, né, cara? É tá, complicado. tá. É como você infiltrar o joelho do Garrincha pra disputar a Copa de 62. Que aconteceu Vai várias acabar vezes. com o joelho do Que cara. aconteceu várias Pois é. vezes. Então, assim, são atitudes, como é que eu vou dizer, circenses, que na verdade eu tô brincando, não pretendo Sim. fazer isso. Luiz, vamos falar do evento aí, meu. Muito acidente, tá tranquilo. É uma pista rápida. Nós sabemos Sim. que é uma pista rápida e óbvio, né? Onde tem velocidade, onde tem, né, mais disputas, tem muito kart. Aí acontece, né? Os acidentes naturalmente acontecem, né? Ninguém tá aqui pra bater, né? Ninguém vem aqui pra jogar o outro amiguinho pra fora, né? Tem uns malucos aí que eu acho que vem aqui achando que é derby de demolição. Nada, né, acabou mas- já. O pessoal, Com a todo- regra é não bater no com todo- amiguinho. Com toda a experiência que eu tô Ah. tendo aqui no evento, eu entendo que o kart ele é um evento seguro. Seguro, né? Pelos equipamentos de proteção. Primeiro com capacete de qualidade, você tem um protetor de coluna cervical para esses impactos maiores, né? Você tem lá protetor de coluna de costela. arcos costais direito e esquerda. E agora o Imagine- frontal, né? Agora tem o Imagina frontal. se não tivesse isso, a energia cinética desprendida numa velocidade de quanto aí?
E antigamente era assim, né, cara? 100, 90. Era assim, Na era época, no coco, na época né? que eu andava Era de no kart, couro, né? Não pelo. tinha nada, era no pelo. Era Sim, no mas pelo. experiência eu andava do de quê? kart Eu não não- tinha nada disso. Qual a velocidade aqui Nada nessa disso. reta aqui? De lá até Era, pra cá? era no 90, couro 100. mesmo. Sem Não dúvida. imagina essa energia desprendida na costela, né? Sem um protetor. O F4 dá mais ou menos Então você 120 tem lá um ali, capacete exato, de 120, qualidade. Eu você perguntei tem- pro... Eu perguntei Mas o Rotax dá pro- muito mais, né? O 2 pro tempos dá Ivan, muito mais, né? da Sanremo Essas hoje. últimas provas foi as mais velozes. Isso, a né? do Rotax, Então, isso. você tem um capacete, você tem protetor de, 118 no final da reta. Aqui? Aqui. de arco-costais, você tem lá protetor nós de estamos cervical, fazendo aqui, principalmente, né? Então essa última... Não sabia disso, doutor? Não, eu falei, acho que a enfermeira de ontem perguntou quanto É. dava um kart. Eu falei, olha, DD2, é isso? DD2, isso. 118 por hora no final eu da errei reta. muito, falei 120. Não, ela é forte. Esses 115 impactos a que 118. teve agora, que essa última, uma das últimas provas agora, que é aqui na lateral, né? Uhum. Que eu saí até correndo, e falei, doutor, pegou forte ali. É. Então ele teve um impacto frontal, né? O pneu também absorve a energia cinética não, mas- da velocidade. Mesmo assim, Mas O os para-choque é equipamentos você, né? de proteção que o ocupante está Sim. usando. É. O piloto desceu, né? Eu fui até ele, amigo, tá sentindo dor? Não tô bem. Então vamos imaginar se não tivesse essa estrutura de pneu, É. equipamento de proteção. Pega uma moto, sei lá, a olho nu e pega uma velocidade, o estrago que vai ser feito, uma injeção, É. né? Eu não sei se a proteção, o banco também, ele tá bem firme no o volante. branco ele, Não, é, o banco então, assim, ele ó, é ergométrico. Existe essa trepidação que vai machucando, como vocês porque é muito disseram, justo. né? Hoje o banco de fica dor, muito né? justo no piloto. Mas a energia desprendida, ela é E absorvida. tem mais a desaceleração, Onde né? o ocupante É um Cara, perigo também. isso Sai que o bem. Luizão tá falando sai muito é bem. o crucial. É você dissipar a energia cinética para outros materiais que não o tecido humano. Tá. Ele falou que bate no pneu. Quando bate no pneu, a pancada já dissipou um pouco de energia no próprio pneu. Quando volta, é mais energia dissipada. A gente teve um acidente ontem ou anteontem que o kart capotou, o piloto colocou o braço, o kart rodou em cima dele, ele girou e ele não fez absolutamente nada. Ele veio falar comigo. Eu não entendi o que aconteceu, doutor. Uma curiosidade, agora que você está me falando isso, que o piloto sofre um acidente louco desse e não se machuca, não está sentindo dor em nada. Doutor, hemorragia dói? Interna? Pela hemorragia, não. O que Quando ele se aproxima de um piloto que ele vê que o cara teve um acidente sério, ele fala, caraca, eu acho que esse cara se estabacou, né, velho? E ele chega e pergunta para um piloto, você está sentindo dor? E ele diz, não estou sentindo dor. Mas eu pergunto, de repente ele pode ter uma hemorragia interna e ele, por não manifestar dor, o Luiz não fica sabendo? Não, uma hora manifesta. Uma hora manifesta. Tá. O melhor lugar para o sangue é dentro do vaso. A partir do momento que ele sai, ele começa a irritar os outros tecidos que não são preparados para comportar o sangue. Por exemplo, se é uma hemorragia dentro do intestino, né? E você começa a irritar o peritônio, que é uma bexiga que cobre as tripas. Tá. Então o sangramento ali, ele começa, o sangue é um pouco mais ácido, enfim, começa a irritar o peritônio e dá uma dor lascada. E aí dá dor abdominal, DB positivo, que é descompressão brusca, tem sinais, mas não são os mais importantes numa hemorragia. Os sinais mais importantes de uma hemorragia é palidez cutânea, de mucosa, hipotensão. Como é que você vê uma hipotensão? Pressão baixa. Você checa o pulso radial. Se você não pega o pulso radial, cara, tá vazando, tá babando sangue em algum lugar. A pressão arterial diminui, é Tá isso? chegando ali. É. Tanto que você, quando você pega um paciente politraumatizado ou em parada cardíaca, você checa pulso carotídeo. Porque aqui o próprio acidente com a descarga adrenérgica, ele puxa todo o sangue. O nosso organismo é incrível, cara. É É uma incrível. máquina. Deus existe, velho. Porque com a descarga adrenérgica, com a evolução da espécie humana, o homem fugia dos animais, então vamos supor que um mamute te dava uma chifrada na perna. Para você conseguir fugir, você sequestra o sangue para o centro do corpo. Por isso que você vai mais na carótida e na femoral para checar pulso. Mas você vê perfusão periférica. Por exemplo, meu dedo está vermelho, né? Se eu aperto aqui, fica branco e o sangue voltar em menos de 2 segundos, é porque tá legal, o sangue tá aqui. Então, perfusão boa. Se não tem perfusão, palidez cutânea, e aí você investiga a cinemática do trauma,
você suspeita de uma hemorragia. Então você pega acesso venoso, corre volume de soro e corre para o hospital, porque o tratamento final é no centro cirúrgico. O tempo-resposta é fundamental. A primeira hora, a gente chama de hora de ouro. Entre o acidente e o centro cirúrgico, não pode passar de 1 hora, o ideal. Tá. Né? Então, a minha próxima pergunta seria, né, como é que vocês lidam com os pais dos pilotos quando ocorre alguma coisa com o filho, com o neto, com o sobrinho, com o avô? Mas eu já não vou perguntar porque eu já vi o teu testemunho. Então eu já posso já deduzir, a galera pode deduzir qual é o sentimento, né, de um parente ou de um pai ou de uma mãe que vê na pista o seu filho ser atendido. Exatamente. Mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos. Porque senão, então, eu só queria que o Luiz, porque a gente falou de tanta coisa aí. Finaliza. Mas fala pra caramba, viu? Ele tá te sondando. Que o kart não é, que o kart é seguro, Ele tá te né? sondando pra Fórmula Indy, cara. Quero que o Luiz manda um recado. Olha ali pra Sim. aquela câmera ali, ó. Sim. E manda um recado para as pessoas em casa que têm os filhos, que acham que pela velocidade isso aqui seja algo perigoso e tal. O quanto seguro é o kart, Por favor. Sim. por favor, e para eles virem aqui conhecer. É verdade. Após participar de vários eventos automobilísticos, principalmente de kart, entendo pelos protocolos de atendimento nosso, pelos equipamentos de proteção que existem, pelo circuito, né? E vale a pena participar e afirmar que o esporte é seguro. O doutor faça a mesma coisa para aquela câmera lá. Por favor. Manda um recado aí. Ainda bem que a gente vive numa democracia, eu respeito muito a opinião do Luizão, mas eu não acho seguro não, cara. Não acha seguro? Tanto que a gente tem 3 ambulâncias, sendo 2 UTIs. Se fosse seguro... Mas Mas eu respeito, Mas super. pratica. Mas pratica, né? Eu sou kartista. Mas com todo E equipamento eu de segurança. corro de você não marcas acha Interlagos. que- Mas aí é um Mas risco com todo que você equipamento, corre. risco, você é não um acha que... não. O que eu quero dizer assim, em relação a outros esportes, também Ah, todos não. têm Não, todos risco. têm um risco. Alguns têm até mais do que aqui, não. Cara, é assim. É paixão, é amor. Mas assim, dizer que não tem risco não dá. Desculpa, Luizão. Você é um puta profissional, respeito pra caralho. Mas tem, velho. Eu quase morri no Laranjinha, Não. irmão. Talvez eu me Eu expressei quase mal. morri O no seguro que eu Laranjinha. quero dizer é a logística toda no sentido de ter 3 ambulâncias, de ter os equipamentos de proteção. sim. Não. Todo o Sim. apoio. Não, né? evoluiu Apoio. muito, como Toda a você falou. estrutura, né? É. Toda a Tô dizendo estrutura. que mas em é essa volta. Tô dizendo segurança que, que eu tô falando, assim, não a tô dizendo segurança que não da tem pessoa perigo. daqui, Então, né? vou me retratar aqui. Peraí. Tô dizendo que não tem perigo. Tô dizendo que a logística de um serviço especializado, no qual é o nosso, né? A gente tem os protocolos de atendimento que dá segurança no atendimento pro paciente, né? Não é isso? Os equipamentos de proteção de qualidade, especificando os pontos chaves do corpo humano, coluna cervical principalmente, né? Exatamente. Então, pela experiência que eu tô tendo de abordagem dos pilotos, pelos impactos que estão tendo, isso dá até um artigo científico. Com certeza. E Com Dá um relação, hein? artigo, dá um artigo Olha científico. só, ideia. doutor, olha lá. Muito bacana, né? Ah, um trabalho Dá pra um em artigo- dupla. Vamos Um fazer. artigo científico, Olha, né? olha. E na verdade, dia 4 agora, eu mostrei pro doutor, eu vou dar uma palestra para os técnicos de enfermagem, né? O tema é urgência e emergência. Pessoal do equipe Santo André. Então eu tô querendo abordar isso, o atendimento ao politraumatizado no cartódromo, Que né? legal, Falar dos cara. nossos protocolos, dos serviços de suporte avançado, dos equipamentos de proteção. Então eu vou dar ênfase no esporte, né? Aham. No caso do kart, né? Ah. Então, é lógico, o que eu quis dizer foi isso. Não que não há risco, pelo amor de Deus, não é Sim, isso. não, Acho que não, tudo não. tem, Mas né? essa logística Sim. toda faz com que o piloto fique seguro. Sabe? É o que o Xuxa Minimiza as falou. consequências, né? É, Minimiza evoluiu as muito consequências. essa parte, Isso, sabe? Muito, muito, muito. E assim, se eu puder fazer uma ressalva aqui, Claro que eu pode, gostaria fica à vontade. muito de fazer. O pessoal aqui do cartódromo de Itu é um pessoal extremamente preocupado e responsável com essa questão. Tá. É de encher os olhos o quanto eles se preocupam com essa questão de acidente, né? Tanto da parte de pista, de pneu, com a parte de resgate, de ambulância. E É a família Piedade, né? Eles Exatamente. sabem, né? Então, de Eles sabem, parabéns, que é né? automobilismo. Eles têm muitos anos, né? Eles têm muita tem. Na experiência. verdade, posso falar a verdade? Se preocupa mais do que eu. E olha que eu sou preocupado. Não, porque assim, em última instância, doutor, o organizador, né, o dono de um cartódromo, ele é corresponsável, Exatamente. inclusive legalmente. Então ele não pode, em nenhuma hipótese, deixar qualquer brecha Exatamente. para que amanhã ou depois alguém venha falar assim, olha, você foi negligente. E eles não medem esforço para isso, Não cara. pode, não pode. Eu acho que, assim, por mais seguro que seja, você tem uma atividade que está envolvendo vidas humanas. Exato. Então a gente tem que ter todo o cuidado. Exato.
muito. Já acabou? Muito, Já acabou. Não, mas Acabou, mas tem mais. Brincadeira. tem mais. Acabou ficaríamos hoje. aqui. A gente tá cansado, horas, né, velho? Aqui Vocês, Muito, então. muito obrigado Hoje pela trabalharam, Eu que presença. agradeço. Obrigado. Obrigado, Parabéns doutor. pelo trabalho Obrigado. impecável Verdade. que vocês vêm realizando, tá? Obrigado. Porque é unânime, Aham. unânime. A gente viu algumas ocorrências, graças a Deus, nada muito grave Aham. aqui aliás, coisas corriqueiras, né, Aham, que acontecem no kartismo, mas a gente pôde Aham. testemunhar em loco a eficiência dessa equipe da Umet Kirsch, Ja, Ja. das ist wichtig. entendeu? Galera, muito obrigado. Aqui estão os nossos paramédicos pilotos. Vocês estão Uma salva de Obrigado. palmas pra eles, né, ó. E uma salva de Parabéns. palmas pra vocês também. Não, Seus valeu. malucos. Parabéns. Luiz, muito obrigado. Valeu, Luizão. Valeu, cara. Valeu, obrigado, cara. Obrigadão. E que Obrigadão. Deus nos proteja a todos. Isso é E que a gente fundamental. termine esse evento livre de quaisquer incidentes. Do jeito que Obrigado, começou, né? pai. Exatamente. E que está Exatamente. se mantendo até hoje. Sim, Até o momento. por eles aqui. Obrigado, galera. Obrigado a Deus. Valeu. Valeu, abraço. Um abraço. Valeu. Valeu, obrigado.